Hello, lovely people! Eu sou a Lívia. Welcome to our class! Sabe aquelas expressões bem brasileiras? Tipo, tirar o cavalinho da chuva, a vaca foi pro brejo, ou quando alguma coisa custa o olho da cara? Então, essas expressões peculiares não são exclusividade nossa. Quando falamos de inglês, é importante você saber que os nativos têm expressões tão malucas quanto as nossas. Nesse vídeo, nós vamos falar de algumas delas, de onde elas vieram e como você pode usá-las no cotidiano. Let's jump into it! Para começar, vamos falar de break the ice, que significa literalmente quebrar o gelo. A gente usa essa expressão para iniciar uma conversa com alguém que não conhecemos tão bem assim. Ela serve para eliminar a timidez ou aquela situação constrangedora, como aquele silêncio que fica quando você está em um grupo e a única pessoa que você conhece vai embora. Essa expressão tem origem lá atrás, quando as estradas ainda não eram muito desenvolvidas e o transporte acontecia só por navios cargueiros ou de passageiros. Acontece que às vezes, no inverno, os rios congelavam e os navios ficavam presos. Então, os países que fossem receber essas mercadorias tinham que mandar pequenos barcos para literalmente ir quebrando as formações de gelo para abrir caminho para os navios grandes. Com o tempo, a expressão foi adaptada e mudando para o dia a dia e ficou como é hoje. Vamos ver uns exemplos de como isso fica em uma frase. I always need my friends' help when meeting new people. I don't know how to break the ice. Eu sempre preciso da ajuda da minha amiga para conhecer gente nova. Eu não sei quebrar o gelo. She tried breaking the ice with a joke, but it didn't work. Ela tentou quebrar o gelo com uma piada, mas não deu muito certo. Agora você sabe como usar essa expressão. Você vai ver que ela é bem usada em momentos de apresentação e início de conversa. Agora, e se a pessoa que você conhecer for lelé da cuca? Ou um doido varrido? Ou como quer que você chame? Existe uma expressão em inglês para isso também. E se você é fã de Alice no País das Maravilhas, talvez já conheça essa. Mad as a Hatter. Mad as a Hatter significa ser completamente maluco, e a tradução literal é maluco como um chapeleiro. A expressão, apesar de ter sido popularizada por Lewis Carroll, o autor de Alice, tem origem no século XVII. Naquela época, os chapeleiros usavam mercúrio para produzir os chapéus e acabavam se envenenando. Aí começavam a ter tremedeira, irritabilidade, comportamento errático, o que faziam com que a pessoa parecesse que não batia muito bem da cabeça. Olha só essa expressão em uso. You have to stop acting like that in public. You look as mad as a hatter. Você tem que parar de agir assim em público. Você parece maluco que nem um chapeleiro. Ou completamente maluco. I heard her father is as mad as a hatter. Ouvi dizer que o pai dela é maluco, lelé da cuca. Legal, né? Mas vamos falar de algumas expressões que existem no português também? Algumas delas têm correspondentes quase idênticos em outras línguas. É o caso de crocodile tears. As famosas lágrimas de crocodilo. A tradução é a mesma da nossa e o uso também. Nós dizemos crocodile tears para descrever aquela cena de remorso e tristeza que a gente sabe que é falsa. A origem dessa expressão vem de um mito lá do século XIV e aparece pela primeira vez num livro chamado As Viagens de Sir John Mandeville. Diz a lenda que os crocodilos derramavam lágrimas enquanto matavam e consumiam suas presas. O que realmente acontece é que quando a presa é muito grande e difícil de mastigar ou engolir, saem umas lágrimas ali, mas não tem nada a ver com remorso nem tristeza, eu juro. I don't believe she's sorry for a minute. Those are crocodile tears. Eu não acredito nem um pouco que ela esteja arrependida. Aquelas são lágrimas de crocodilo. Ou he can only shed crocodile tears, he's so fake. Ele só consegue chorar lágrimas de crocodilo, ele é muito falso. A próxima expressão que vamos ver também tem um primo distante na nossa língua. Sabe quando cai aquela tempestade e parece que o céu se abriu para derramar água? E aí nós dizemos que está caindo o mundo? Bom, em inglês a expressão é mais interessante. Raining cats and dogs. Isso mesmo. Chovendo gatos e cachorros. Mas, Liv, isso não faz sentido nenhum. Eu concordo, e é por isso que a gente precisa saber a origem dessa frase. Tudo indica que ela veio da Inglaterra no século XVI. O teto das casas era construído com palha em cima de palha em cima de palha, sem madeira para dar apoio. Acontece que esse ambiente de palha ficava quentinho no inverno, sendo um bom lugar para animais pequenos, tipo gatos e cachorros, procurarem abrigo. Só que, quando chovia muito e o teto era abalado, os animais escorregavam e caíam, dando origem ao termo chovendo gatos e cachorros. Vou confessar que essa é uma das minhas favoritas e é algo que eu digo o tempo todo. Olha como você pode usar também. Listen to that rain. It's raining cats and dogs. Escuta só essa chuva. Tá caindo o mundo, tá chovendo cachorros e gatos. Sorry I'm late. It's raining cats and dogs. There's traffic everywhere. Desculpa o atraso. Tá chovendo muito. Tem trânsito em todos os cantos.
Vamos aproveitar que já estamos falando de gatos para ir para a nossa próxima expressão. Ela é let the cat out of the bag. Literalmente, deixar o gato sair da sacola. Essa expressão significa deixar escapar um segredo, divulgar uma informação secreta, expor alguma coisa. E ela também vem de muitos e muitos anos atrás, chegando até o século XVII. Naquela época, fazendeiros levavam filhotes de porco para vender nos mercados e feiras. Aqueles menos honestos, que queriam ganhar mais dinheiro e não queriam se desfazer de todo o seu produto, colocavam um gato, menos valioso, no lugar de um porco, que seria vendido a um alto preço. Se a sacola fosse aberta e o gato saísse, a trapaça era descoberta. Não me pergunte como alguém poderia confundir um gato com um porco, mesmo em uma sacola fechada. Não faz sentido. Hoje em dia, essa expressão é mais usada para quando você acaba contando um segredo na inocência, nada muito calculado. I was going to announce my engagement, but James let the cat out of the bag. Eu ia anunciar que estou noiva, mas James acabou deixando isso escapar. Ou, who told you about that? Well, I got the cats out of the bag. Quem te contou sobre isso? Parece que não tem mais segredo. Acho que o segredo acabou. A próxima expressão também é bem legal e é uma que quem tem irmãos gostaria de poder ter usado quando era criança. Quando estão no banco do passageiro, na frente, os nativos dizem que estão riding shotgun. Traduzir essa expressão literalmente não faz o menor sentido, porque seria andando ou dirigindo com uma espingarda. E o que é que isso tem a ver com andar no banco da frente? Pois é, acontece que essa expressão vem lá do Velho Oeste, onde a pessoa sentada ao lado do motorista sempre tinha uma espingarda na mão, pronta para atirarem ladrões e defender o veículo de possíveis ameaças. Então, quando quiser reivindicar o banco da frente, você pode só gritar shotgun e todo mundo vai entender o seu pedido. Tem até uma música com esse título, do George Ezra. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like the someone. A próxima expressão é bem séria, mas bem parecida com uma que nós usamos no dia a dia, aqui no Brasil. É saved by the bell. Saved by the bell é o nosso salvo pelo gongo. A tradução literal seria salvo pelo sino, mas a intenção é a mesma. E aí nós voltamos para a Inglaterra para falar sobre a origem dessa expressão. A Inglaterra não é um lugar muito grande, certo? Em certo momento, eles começaram a ter pouco espaço para enterrar seus mortos. A solução que eles criaram foi cavar uma cova que já estava sendo usada, remover o caixão e os ossos e reutilizar a cova. Uma solução meio macabra, mas simples, que levou a uma descoberta perturbadora. Alguns caixões tinham marcas de arranhões do lado de dentro. Isso significava que algumas pessoas foram enterradas enquanto ainda estavam vivas. Dá até para entender, a medicina estava só começando e muitas doenças eram completamente inexplicáveis para aquela época. Para solucionar o problema e garantir que aquilo não fosse acontecer novamente, as famílias começavam uma tradição de amarrar uma fita no pulso do morto, que seria conectada a um sino do lado de fora. Se a pessoa estivesse viva, iria se mexer, o sino faria barulho e ela seria salva pelo gongo. A expressão perdeu esse significado com o avanço da medicina, mas ainda é usada hoje, mesmo que um outro significado. Quando tudo parece perdido, mas algo acontece e salva a situação, dizemos saved by the bell. Veja só. He couldn't explain the transactions, but then his phone rang. He was saved by the bell. Ele não conseguia explicar as transações, mas aí o telefone dele tocou. Ele foi salvo pelo gongo. I was trying to answer the professor, but I was saved by the bell. Eu estava tentando responder o professor, mas fui salva pelo gongo. Essa é mais pesada mesmo, né? Vamos terminar com uma mais levinha? Butterflies in the stomach. Eu adoro essa expressão. Ter borboletas no estômago. Ela é usada principalmente em contextos românticos. Sabe quando você conhece aquela pessoa e está apaixonado? Ou então você tem aquele friozinho na barriga sempre que vê a pessoa que você gosta? É esse o sentimento. É aquela agitação no estômago, uma sensação de nervoso, de ansiedade. E é quase sempre positiva, apesar de ser usada em situações de desconforto, nervosismo ou ansiedade extremas. Every time he looks at me, I get butterflies in my stomach. Toda vez que ele olha para mim, eu tenho borboletas no meu estômago. Ou Jane always gets butterflies in her stomach before going on stage. Jane sempre fica ansiosa antes de se apresentar. Essa expressão é tão comum que os nativos até abreviam, falando só butterflies ao invés de butterflies in my stomach. I got butterflies when I met her. Eu senti borboletas quando a conheci. O primeiro registro dessa expressão vem de 1908, mas ela só ficou popularizada desse jeito em 1955. Essa é uma das expressões mais recentes que nós temos, olha só. Não existe uma explicação bem definida para o uso dela, mas o consenso é que os movimentos de uma borboleta presos dentro de um estômago causariam essa mesma sensação. Expressões que foram mudando de significado ou foram adaptadas para o dia a dia não são exclusividade de nenhum idioma.
Eu tenho certeza que você consegue pensar em pelo menos 2 na sua língua nativa. Aproveita e conta pra gente quais elas são. E internalize essas que eu ensinei, porque elas são super comuns e usadas o tempo todo. Espero que você tenha curtido essa nossa aula. Aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho para saber quando tem vídeo novo. Não esquece de comentar as suas favoritas e dar um joinha se você curtiu. Thank you for being here with me today and be sure to stay tuned for more classes. See you on the next video. Stay awesome, guys!